batida. Tá bom. Oi, gente. A gente está aqui, nós estamos juntos, né? Para fazer essa abertura do curso de Ciência e Visualização de Dados em Saúde 2021. E a gente resolveu, todo mundo tá junto aqui, né? Para fazer essa abertura conjunta, já que é um curso de 8 mãos, né? Então, eu sou o André, tá? Eu vou pedir para o pessoal dar o alô aí depois a gente se apresenta. Bom, eu sou Letícia, professora da FEC, depois até posso contar um pouquinho o que eu faço para vocês. Legal, eu sou a Paula, também sou professora da FEC. Eu sou Thaís, sou professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da FCF. Legal. Então, a gente esqueceu de falar, né, André? FEC é Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. E eu não falei nem de onde eu sou, né? Eu sou do Instituto de Computação. Isso, André, isso. Então, aí, a gente, assim, isso aqui é um ensaio. Estamos aqui fazendo on the fly, juntos à apresentação. E o nosso roteiro hoje é assim, a gente vai se apresentar um pouquinho, né, para vocês conhecerem a gente, assim, de início e tal. Depois a gente vai ter uma oportunidade de estar todo mundo junto ali, conversando no ambiente, né? Vai ser virtual, mas a gente vai estar ali. A gente vai falar um pouquinho da disciplina e o que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou começar por mim, porque a gente decidiu que ia ser em ordem alfabética, tá? Aí, o meu nome, como eu falei, é André, eu sou do Instituto de Computação e eu sou formado em computação, tá? Mas já há um bom tempo, né? Eu tenho uma das áreas que eu trabalho bastante é a área que começou sendo bancos de dados, aí depois eu comecei a trabalhar com coisas mais nessa área de lidar com dados, que no final a gente chama hoje de ciência de dados, que vai ser um dos temas dessa disciplina. E eu comecei há algum tempo a interagir com profissionais da área de saúde, fazer pesquisas em saúde, né? Então, um dos principais focos de pesquisa hoje meu é na área de saúde. Lá no Instituto de Computação, eu coordeno um laboratório, que é o de Sistemas de Informação, e eu também sou diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. Quem é a próxima? Sou eu, né? Ordem alfabética, Letícia, então eu pego o bastão. Legal. Bom, então eu sou Letícia Rittner, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação. Trabalhei um tempo, me formei nessa faculdade, me formei na Unicamp, fui trabalhar na indústria automotiva, trabalhei com motor de partida, alternador, trabalhei na Volkswagen, Bosch, não era para mim, voltei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e em imagens, né, processamento de imagens. E foi no doutorado que, em processamento de imagens, eu conheci o mundo das imagens médicas, imagens de ressonância do cérebro, e aí me apaixonei. Hoje quem conversa comigo e eu começo a falar na área médica, não aguenta, porque eu falo demais, porque eu adoro, sou apaixonada pela área, acho que aliar computação, engenharia, matemática com a área da saúde é o caminho para a gente descobrir muita coisa, né? Tem muita coisa que dá para ser feita nessa junção. Então, desde o meu doutorado que eu trabalho com análise e processamento de imagens médicas do cérebro, do pulmão, não importa a parte do corpo, sinais também, sinais biomédicos juntos. Então, já venho aí há um bom tempo trabalhando nessa área da saúde, acho uma área fascinante, e vai ser um prazer aí trabalhar com vocês, contar um pouquinho dessas coisas durante a disciplina, tá bom? Acho que é isso, Paula, é com você. Legal. Bom, eu sou vizinha de porta de frente de sala da Letícia, nós somos do mesmo departamento de computação aqui dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica. Muitos não sabem, às vezes as pessoas confundem, né? O Instituto de Computação e a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação, então é até legal para quem não é do nosso círculo aqui entender um pouco, né? A Unicamp tem o Instituto de Computação, que toca o curso de Ciência de Computação, e a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação e o Instituto de Computação compartilham o curso de Engenharia de Computação, né? E dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação tem um departamento todo dedicado à computação também, né? Eu também sou formada aqui pela faculdade, também fui primeiro para a indústria, né? Depois, quando estava na indústria, o bichinho da pesquisa coçou demais, eu saí da indústria, fui
voltei para a área acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado e me tornei docente há não tanto tempo, assim, eu tenho 5 anos de docência só na Unicamp, tá? Meu doutorado foi na área de computação gráfica, mas eu sempre gostei muito de estudar modelos estatísticos, né? Uma área bastante fascinante. Um dos motivos que eu acho essa área fascinante é que eu sempre acho que eu não domino direito. Estatística é um negócio que parece que a gente tem que passar a vida inteira estudando para assimilar, para desenvolver intuição, etc. Então, já antecipo que esse sentimento não é só com vocês, tá, gente? Esse sentimento é muito mais comum do que se pensa, tá? Mas eu caí, na verdade, nessa área de ciência de dados em saúde meio por acaso, né? Então, quando eu estava lá no meu 2º ano de docência, eu fui procurada por uma pesquisadora do CEPAGRE para fazer, porque ela, na verdade, tinha lá um projeto de dados com a área de clima e segurança alimentar. Acabou que eu fiz uma amizade grande com ela e depois de um tempo ela me apresentou uma médica que estava querendo fazer estudos sobre o impacto do clima na saúde dos pacientes, na saúde, impacto nos exames clínicos, nas internações, né? E, bom, eu não era da área, mas sentei numa reunião com elas para conversar um pouco, para palpitar, dar possíveis ideias. Uma semana depois dessa conversa, surgiu uma chamada FAPESP para fazer pesquisas na área de clima e saúde, e elas me convidaram para propor um projeto nessa área. Eu acabei aceitando, né, porque eu sou muito curiosa também, e também me apaixonei, porque é uma área muito aplicada, né, então tudo que a gente trata de dados em saúde, a gente tem aquele forte sentimento de que, de alguma maneira, a gente está, de fato, ajudando as pessoas, né, ou está tratando de coisas que impactam a vida das pessoas. E foi aí que eu acabei caindo aqui nessa disciplina. Thaís, deixa eu passar a palavra para você. Não, imagina, eu estava achando super interessante, Paula, porque, bom, eu sou farmacêutica, né? Como falei, meu nome é Thaís e sou docente também há 5 anos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E, ao contrário, assim, né? Quando a Paula fala, a Letícia e o André mencionam a questão de ver o dado aplicado, eu já sou aquela que fala assim, calma, devagar com a dor, vamos dar um passo atrás, porque o desespero da urgência da saúde, a gente vê que tem uma vida ali e tal, tem causado, já há algum tempo, não é só na pandemia, uma certa infodemia, mas também essa ansiedade que não vai resolver nada e que faz mais mal do que bem, né? Então, se a gente for atrás de um princípio da medicina, né, que é primeiro não fazer mal, que norteia a área toda da saúde, né? Então, essa nossa ânsia de achar um tratamento, né, alguma coisa que resolva, um comprimidinho, enfim, ela tem causado muito mal para a humanidade, não é agora, né? Vocês podem aí pensar em vários medicamentos, eu não vou falar nenhum nome, vocês que pensem, vocês que lutem com esses dilemas, aí a gente vai ensinar vocês a ter essas ferramentas, mas que eu estava até... Eu me mexi, acho que a Paula achou que eu estava ansiosa, mas na verdade é ver assim, como eu sou da saúde e na verdade estão vindo uma apresentação mais clara, né? Eu sou farmacêutica, meu sotaque não é de São Paulo, vocês já perceberam, eu sou amazonense e fiz minha faculdade na Universidade Federal do Amazonas, o mestrado na Unifesp, na área de saúde baseada em evidência, e o doutorado na área de ciência da saúde na Universidade de Brasília. E esse tempo todo de formação eu fiz trabalhando, assim, né? Quer dizer, no doutorado eu consegui a liberação formal, mas eu trabalhava em hospital universitário Getúlio Vargas, lá em Manaus, e numa maternidade que se chama Moura Tapajós, também lá em Manaus. Então, eu sou filha do SUS, né? Minha formação foi viabilizada pelo SUS, tanto pela Universidade Federal, né? Que propiciando aí o curso de farmácia, que ele também é norteado por diretrizes curriculares que devem refletir as demandas do nosso Sistema Único de Saúde, mas também o mestrado e o doutorado em instituições públicas e contando, então, como eu falei, com liberação no doutorado para poder fazer minha formação, né, e mesmo assim mantendo os vínculos empregatícios. Mas, enfim, essa volta toda para dizer que, então, quando a gente trabalha na assistência,
esse sentido de urgência e de ansiedade, do estresse, enfim, ele é muito presente, né? E quando a gente para aprender a pesquisar, né? Então, eu, recém-formada, comecei a trabalhar já de cara na assistência. E a gente tem que tomar decisão toda hora e orientar pessoas e dizer sim ou não. E aí, então, quando você bota o pé no freio e vai atrás das evidências científicas para então informar sua decisão, você vê que esses sentimentos, essas emoções que eu falei, eles não ajudam. Eles são confundidores, se a gente for falar em termos do que a gente vai trabalhar em dados, né? Então, a minha vinda para a academia foi justamente para não ver tanta coisa aplicada imediatamente. Foi para a gente analisar antes de já sair falando, né? Não, tal, você pode tomar X produto ou colocar tal pozinho de pirim-pim-pim na sua comida que vai resolver, né? Então, é interessante, então, já trazendo para o nosso objetivo nesse curso, essa proposta multidisciplinar, né? Não só de técnicas, mas também de background de cada um, né? De experiências que cada um já teve nessa vida para ajudar na formação de vocês, nossos queridos pós-graduandos. Legal. Bacana, bacana. Então, vocês estão vendo, né? Uma das características dessa disciplina que está sendo expressa aqui no grupo é a ideia de que a própria ciência de dados, que é o nosso tema central da disciplina, primeiro, ele tem múltiplas facetas. E é por isso que a gente tem buscado nessa disciplina juntar diversas habilidades, né? Inclusive, a gente faz ciência de dados em saúde porque a gente acredita que uma das características de trabalhar com ciências de dados é o próprio domínio, né? E aí, a Thaís, que encontrou um monte de gente da computação, né? E se aventurou, vamos entrar junto, né? Então, a ideia nossa é justamente que essa disciplina ela vá surgir da nossa interação. A gente mesmo debate muito como é que a gente vai mostrar isso, até onde a gente vai mostrar estatística, computação, conhecimento do domínio da saúde. Também vamos chamar outras pessoas da área, né? Então, agora vamos passar para a parte em que a gente vai falar um pouco da disciplina em si, né? O que a gente quer nessa disciplina, né? E aí eu vou começar a conduzir aqui, mas se vocês quiserem ir falando aí no meio, né? Então, o nome da disciplina é Ciência e Visualização de Dados em Saúde, tá? Então, a palavra ciência de dados é uma palavra que tem sido bastante usada ultimamente, né? E, na nossa opinião, em alguns casos adequadamente, em outros casos equivocadamente. Mas, para nós, a ciência de dados, ela traz essa importância, né, de trabalhar de forma sistemática, organizada com os dados, né? Então, a gente traz agora a ênfase da importância de entender, conhecer e saber trabalhar com os dados e também de novas possibilidades que surgem com a computação, não é? Então, para a gente é muito importante entender que essa não é uma disciplina de computação, ela envolve computação, porque os computadores eles vão nos permitir fazer coisas numa velocidade ou uma capacidade diferente, mas a gente entende que você precisa combinar habilidades em várias áreas, não é? Então, a gente começou essa disciplina na computação, mas a gente quer que realmente ela se torne um bem comum, e a gente quer que ela se torne um debate das várias áreas, porque nem a gente tem tanta clareza de tudo, porque a disciplina de ciência de dados, ela envolve a interseção de tantas habilidades, que a gente mesmo fica na dúvida, o que a gente vai ensinar, o que a gente não vai ensinar, né? Então, eu vou começar assim algumas coisas, mas vocês podem ir falando, eu acho que a Paula... Então, eu queria comentar um pouco também as ânsias que nos levaram a levar adiante essa empreitada, né? Então, acho que vale a pena falar um pouco de histórico, né? Então, o professor André, há vários anos, já vem oferecendo uma disciplina de Health no Instituto de Computação, né? E ano passado, eu convenci ele de ele me deixar entrar nessa jornada junto com ele,
porque, na verdade, como eu disse, quando eu comecei a participar desse mundo de ter que trabalhar com dados na área da saúde, eu comecei a perceber que faltava certas formações relevantes para o aluno típico da exatas. Vamos colocar de maneira mais geral da exatas, né? O ponto é que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com problemas que não envolvem a saúde, ou às vezes até mesmo a identidade de indivíduos, de pacientes, né? Parece que é mais fácil a gente bolar modelos, brincar com os algoritmos ali, porque parece que as consequências são menores, né? Então, se eu estou, por exemplo, processando uma imagem para deixar ela com um contraste melhor ou algo do tipo, se aquilo não é aplicado à área da saúde, parece que as consequências são menores, né? E quando eu comecei a trabalhar com dados da área da saúde, eu comecei a perceber que nós, da engenharia, não somos formados ou suficientemente formados em questões básicas como ética, né, de como conduzir, às vezes, as pesquisas de maneira ética. Às vezes eu percebia que os alunos achavam que não tinha problema nenhum fazer 1000 cópias de bancos com nomes de pacientes, né, só para deixar bem claro, eu nunca deixei isso acontecer, tá, gente? Mas eu percebia que, às vezes, isso eles não entendiam, né? Por quê? Mas são dados, né? E aí, ao interagir com o pessoal da saúde, eu aprendi muitíssimo, porque eles trazem todo um arcabouço metodológico científico que eu pensei, assim, nossa, os nossos alunos têm que ser formados nisso também, certo? E a ciência, ela vem sendo baseada em dados, talvez desde a época que Galileu apontou um telescópio para o céu e começou lá a tirar medidas, né, pelo telescópio ali, certo? Mas então, o que muda agora, né? E por que a computação passa a desempenhar um papel tão importante? Uma das respostas é o grande volume, né, de dados, né? Então, a computação vem trazendo ferramental para tratar essa montanha de dados que talvez não seria possível por pessoas em planilhas Excel espalhadas nos seus computadores ou pacotes software mais simples, né? E a gente tem também aí uma série de algoritmos de reconhecimento de padrões em dados volumosos que têm tido um grande sucesso também na solução de problemas bastante complexos, né? Então, ficou muito evidente para mim, num determinado momento, que a gente tinha que unir esses dois mundos. E, às vezes, até mesmo na Unicamp, a gente está na mesma universidade, mas a gente não atravessa a rua, né? A gente não tem tanto contato com um aluno de graduação de outro curso ou com um pesquisador de outro curso. Então, desde a primeira oferta dessa disciplina, no primeiro semestre de 2020, a gente já tentou fazer algo que tentou com sucesso, né? A gente fez algo que foi inédito, pelo menos eu não conheço outra disciplina em nível de pós-graduação que faça algo semelhante, né? Que é abrir a possibilidade de ter essa disciplina em diferentes institutos, né? Alunos de diferentes institutos vindo fazer a disciplina. Então, a gente conseguiu abrir a disciplina na elétrica, no Instituto de Computação, então muita gente dessa área, e a gente conseguiu ir lá para a farmácia, né? Para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? E nesse semestre a novidade é que a gente conseguiu também na FCM. Então, nós já estamos com um número considerável de alunos da saúde também fazendo parte da turma, né? Vai ser uma turma grande. É importante adiantar isso, porque isso vai sim trazer algumas dificuldades ao longo do semestre, então a gente já pede antecipadamente a paciência de vocês. Estamos em 8 mãos, mas estamos numa pandemia, tentando nos adaptar a várias questões aí do trabalho à distância, né? Mas vai dar tudo certo. É novidade para a gente, mas eu estou convicta que vai dar tudo certo. E apesar da pandemia ter nos deixado distantes, ela, por outro lado, está viabilizando que a gente se encontre de maneira mais fácil nesse ambiente virtual. Só para falar, no primeiro semestre do ano passado, um dos grandes problemas que a gente teve foi fazer as pessoas chegarem na sala de aula correta. E às vezes não caber na sala, né, Paula? Pois é, além disso, né? Na sala é super complicado, tem que brigar lá pelo básico.
Exato. Então, assim, essa foi uma das dificuldades que no mundo virtual a gente espera que não tenha, né? Então, uma outra questão também de ordem prática é que nessa primeira semana a gente ainda tem que ter, vai estar recebendo alunos dos vários institutos, porque a gente recebe alunos especiais também, e as matrículas, de fato, elas só vão terminar na quinta-feira, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse vídeo de boas-vindas, que é para ir recebendo todos aqueles que estão chegando, né? Mas na quinta-feira a gente já faz um encontro mesmo, síncrono, né? Onde a gente vai poder estar recebendo vocês um pouco melhor, tá? Bom, mais alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, André? Thaís, Letícia, vocês queriam comentar? Porque a gente tem muitos alunos que não vão conseguir acompanhar síncrono, mas a gente tem a questão do direito de imagem, então, de repente, já poderíamos avisar lá onde que ficaria no Classroom. Isso, Paulo. Isso, tá joia. Então, assim, vou passar algumas diretrizes gerais, ok? Se vocês estão chegando nesse vídeo, muito provavelmente vocês já conseguiram entrar no Classroom, que vai ser o nosso ambiente online aí de administração da disciplina, certo? Bom, se eu tiver alguma pessoa vendo muito de tempo depois isso, espero que não tenha sido muito sofrido o processo, tá? Mas a gente está agregando todos os alunos nesse ambiente da Google, que é o Classroom, para quem nunca usou, tem aplicativo para o celular, às vezes é uma mão na roda, tá? A gente, por enquanto, está convidando as pessoas manualmente, mas a gente espera que em mais uma semana todos tenham a sua matrícula da DAC, e aí a gente vai fazer uma limpeza, então todas as pessoas vão acessar o Classroom pela sua conta da DAC, tá? Isso é importante porque já são muitos alunos, se a gente ficar misturando muitos e-mails, vai complicar. Você queria comentar algo, André? Eu queria falar, Paula, uma coisa importante que é o seguinte, a gente também tem a página da disciplina, que pode ser um ponto inicial enquanto você não consegue entrar no Classroom, ou que se você está assistindo esse material e você não é do curso, porque isso vai ficar disponível também publicamente no YouTube, você também pode ir lá procurar os principais links, a gente vai tentar colocar o máximo de coisas que a gente conseguir publicamente, né? Depois, se você quiser, eu compartilho aqui a minha tela e a gente pode ver o endereço da página e tudo mais para quem quiser. Se quiser, pode ir colocando aí, André, enquanto eu vou falando em cima. Tá. Então, o que a Thaís comentou é o seguinte, nas aulas síncronas, principalmente, a gente vai querer gravar essas aulas. Como vocês estarão presentes junto nas aulas, é necessário que a gente tenha um termo de sessão de uso de imagem de vocês, porque a gente vai depois subir essas aulas gravadas no YouTube, né? Então, não é que a gente vai filmar vocês, certo? Então, quem não abrir câmera nunca vai ser filmado, mas, eventualmente, quando alguém fizer uma pergunta, vai sair a voz dela, vai sair o nome dela na tela, etc. Então, uma das primeiras tarefas que a gente vai passar para vocês no ambiente da disciplina é a assinatura de um termo de sessão de uso de imagem, tá? Esse é um documento que tem sido necessário para esse momento que a gente está vivendo de aulas online. A gente poderia... Aí vão perguntar, mas então não posta no YouTube, deixa só no Classroom. Mesmo para deixar no Classroom, a gente precisa disso, porque, na verdade, a gente está compartilhando a sua imagem com a do seu colega, então a gente também precisa do seu consentimento para fazer isso, tá? Então, só esclarecendo o porquê da necessidade desse documento, ok? A gente está imaginando uma dinâmica, para quem estiver ansioso em relação a isso, né? Uma das perguntas que mais me fazem nesse período de pandemia eu preciso estar no horário da aula, assistindo a aula? Então, é o seguinte... É prudente, sim, que vocês reservem o horário da disciplina, tá? Por quê? A gente está imaginando que nós vamos seguir um ciclo onde, num dia da semana, por exemplo, às terças-feiras, nós vamos liberar vídeos, e aí, portanto, nesse dia vocês não precisariam estar lá no horário da disciplina, né? E no outro dia da semana, por exemplo, uma quinta-feira, nós vamos estar presentes para fazer exercícios, atividades juntos, debater os assuntos, etc. Né? Então, já nesse segundo momento, é necessário a presença no horário da disciplina, que são terças e quintas das 4 às 6, ok?
sempre no mesmo link do Google Meet, tá? Não vai mudar ao longo do semestre, tá? Só que o que pode acontecer? Às vezes vai ter um feriado no meio, e aí não vai ser terça, pode ser quinta, né? A terça pode virar quinta. A gente, mais para o final da disciplina, nós vamos convidar palestrantes, e pode ser que esse palestrante venha na terça ou na quinta, né? Então, vamos combinar que esse horário de terças e quintas, das 4 às 6, é um horário que vocês devem reservar na agenda de vocês para a disciplina, tá? Para trabalho. Quando não tiver uma atividade síncrona, a gente espera que vocês estejam trabalhando no projeto, nas leituras, etc. Ok? Que mais, André? Pode. Vamos compartilhar. Aí, ó, esse é o endereço, tá? Então, assim, inicialmente esse é o endereço, depois pode ser que a gente mude, mas esse endereço deve sempre ficar valendo. Então, Data Science for Health, né, que é Ciência de Dados for Health, github.io/home. Aí vocês vão entrar nessa página aqui, ó, tá vendo? Ciência e visualização de dados. Aí vocês vão ter lá todas as informações básicas sobre a disciplina, público-alvo, tá? Por enquanto, a gente está nisso aqui, tá? Mas a gente vai tentar fazer um esforço de coisas fundamentais, assim, para esse começo, colocar nessa página para meio que você se situar enquanto... Mas vocês têm que lembrar sempre o seguinte, o canal principal é o Classroom, tá? Aqui a gente vai tentar colocar referências ou links importantes para vocês, e também para a gente que está assistindo esse material sem estar matriculado no curso da Unicamp, né? Mas o canal vai ser o Classroom, né? Eu quero reforçar isso que a Paula falou, que o maior valor da disciplina é a interação, é o maior valor, a gente aprende isso, assim, os conteúdos, a gente faz um esforço para apresentar um conjunto básico de habilidades que vocês vão precisar nessa linha, mas vocês interagirem com outras pessoas para trabalhar sobre problemas na área de ciência, dados e saúde é o mais bacana nessa disciplina, é a experiência que a gente não quer que vocês deixem de fazer, tá? E é por isso que para a gente não é um negócio que você só vai assistir os vídeos, ler umas coisas e aprendeu e fez, por exemplo, uma prova. Não vai ter uma prova, vai ser tudo baseado em trabalhos que vocês vão desenvolver e sempre coletivamente para que haja essa interação entre vocês. Então, é fundamental a participação, né? Outra coisa importante é que vocês têm que ter consciência de que certamente vocês estão fazendo parte de um momento histórico da construção de uma área, né, que é essa de ciência de dados. Ela ainda está em construção, ela ainda está nascendo, né? E como ela deve se configurar e o que você deve saber não é trivial, para a gente não é trivial. Mas quanto a gente tem que abordar de estatística? Quanto a gente tem que abordar de computação? A gente vai falar de aprendizagem de máquina? Quanto? Não é? Quanto a gente tem que falar da área de saúde? O que a pessoa tem que conhecer? Quais são os problemas? Como a gente mostra as diversas aplicações dessas coisas no contexto da saúde? Então é coisa pra caramba. E a gente debate entre a gente, não é? A gente sabe que, por exemplo, quem é do domínio de saúde não tem que conhecer aprofundadamente computação, não é? Mas vai ter que saber entender os conceitos, dialogar com as pessoas de computação, expressar o que precisa, interagir, né? O outro lado também, talvez o cara da computação não saiba profundamente os aspectos da saúde que ele está lidando, mas também vai ter que saber. Então, essa linguagem comum, ela está sendo construída entre a gente. Cada vez que a gente termina essa disciplina, a gente aprende muito mais do que a gente ensina ou que a gente apresenta. Então, essa é a experiência, né? É vocês estarem... E esse semestre a gente ter mais gente da saúde, né? A nossa meta é lá na frente tentar chegar a metade praticamente, se a gente conseguir, né? Porque quanto mais gente de domínio é muito importante, né? Porque a gente tem que construir esse diálogo, né? André, se eu puder... desculpa, não queria te interromper. Não, pode falar. Eu ia reforçar que, assim, para quem, por acaso, já começou o seu projeto, já está pesquisando um pouquinho que seja, ou já tem um plano em mente, vai ver que o que eu achei muito interessante, eu fui convidada para participar da disciplina depois que ela já estava construída, então, para mim é novidade. Acabei esquecendo de contar essa parte, Letícia, de que depois a gente convidou você.
Então, e assim, eu fiquei fascinada porque isso, na verdade, me parece ser um laboratório do que é na prática as pessoas que querem pesquisar em ciência de dados e saúde, ou em imagem e saúde, tem que se depara com isso. Eu posso dominar a ferramenta computacional, mas se eu não entender qual é o problema que o médico, que o enfermeiro, que o fisioterapeuta tem, eu não consigo aproximar a minha ferramenta do que ele precisa, e vice-versa, né? Quando alguém da saúde tem uma pergunta, mas ela não entende nem um pouquinho sobre a ferramenta, o que é ciência de dados, o que ela pode trazer, ela não consegue nem formular a pergunta dela direito, de forma a ter a resposta. Então, assim, eu acho que essa disciplina, não, tenho certeza que ela vai dar oportunidade para quem acompanhar, participar dos debates, dos projetos, da construção dela, é aprender a dialogar nessas diversas áreas, né? Então, não é só, porque o conteúdo de estatística você pega no YouTube, o conteúdo de epidemiologia você pega mas a conversa, né, e os diversos olhares debruçados sobre o mesmo problema, acho que é o que traz, a parte rica dessa disciplina, né, e desse diálogo, a gente espera realmente que vocês façam parte, que vocês construam com a gente, que contribuam, porque tenho certeza, como disse o André, que eu vou sair dessa disciplina tendo aprendido muito, muito mais do que ensinado, né. Essa é a minha expectativa, hein, gente? Legal. Eu acabei não contando a história. Nossa. Com certeza. A gente sempre aprendendo, né? Eu acabei não contando a história, que eu acho que vale a pena pontuar. Thaís e Letícia foram nossas palestrantes da oferta da disciplina no primeiro semestre de 2020, que foi um semestre que pegou a gente né, de surpresa com a questão da pandemia, né? Mas a gente gostou tanto da participação delas e tão relevante para o tema, que nós acabamos convidando-as para participar. E então, o que o André falou, de que é uma disciplina em construção, é muito importante, né? E não é uma construção nossa dos 4 que estão aqui na tela. É uma construção de todos nós, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula de quinta-feira, que eu espero que todos estejam presentes, se não todos, a grande maioria, tá? E a gente não vai falar hoje sobre detalhes de avaliação, de como que vai acontecer. A gente vai deixar para falar tudo isso na quinta-feira, quando a arca estiver cheia de gente já, todo mundo já estiver embarcado, certo? E acho que é isso, né, André? Um recado muito importante, tá? Não se assuste. Assim, tem gente de saúde, às vezes, que fica se perguntando, mas eu vou precisar saber muita computação e tal. É muito importante saber que a gente está pensando em todo mundo, tá? Isso aqui não é uma disciplina só para um segmento, tá? E é muito importante, como é uma construção coletiva, que vocês dialoguem conosco, falem o que vocês estão achando. Olha, eu estou achando que essa linguagem de vocês não está apropriada, tem que ser de uma forma diferente, apresenta de outro jeito que eu não estou entendendo, tá? Isso para a gente é fundamental, tá? Que vocês entendam essa tentativa nossa de abraçar todo mundo e todo mundo sentir fazendo parte dessa iniciativa, tá certo? Então, acho que é isso mesmo. Até quinta, então. Estamos indo para as despedidas? Sim. Acho que então, tchau, pessoal. Nos vemos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Valeu.